João capítulo 11, verso 25 e verso 26, diz assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crê nisto? Essa pergunta, queridos ouvintes, essa pergunta, ela é para mim e é para você. Um certo dia, a Bíblia nos conta de um certo amigo de Jesus. E esse amigo de Jesus, ele adoece. E as suas irmãs mandam avisar Jesus. Mas primeiramente eu quero trazer para vocês aqui que o salvo, o crente em Cristo, o salvo em Cristo, ele não morre. Mas pastor, me diga uma coisa, o que significa nunca morrerá? Que Jesus falou aí, nunca morrerá, quem crê em mim nunca morrerá. Morte física vezes morte espiritual, vamos lá. Morte física é a separação entre o corpo e a alma e o espírito. Você pode acompanhar conosco no livro de Eclesiastes, capítulo 12, verso de número 7. Em Hebreus também está registrado isso. Em Hebreus capítulo 9, versículo 27. Todos crentes e incrédulos, está dizendo aqui, todos crentes e incrédulos passam por isso, a menos que estejam vivos na vinda de Cristo. Está registrado no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 e 17. Morte, vamos ver aqui a morte espiritual. É a separação, a morte espiritual. A morte espiritual é a separação entre o ser humano e Deus. Eu vou repetir. Morte espiritual. A morte espiritual é a separação entre o ser humano e Deus, causada pelo pecado. Cooperador Carlos, fale um pouquinho a respeito, olha só, sobre a morte espiritual. Que a morte espiritual, irmãos, é a separação entre o ser humano e Deus. O que causa isso? Por causa do pecado. Isso aqui é uma morte espiritual. É muito profundo isso, né, Cooperador Carlos? Fala um pouquinho a respeito disso. É verdade, pastor Fernando. Aos Romanos capítulo 6, versículo 23, a Bíblia nos afirma dizendo que o salário do pecado é a morte. Olha só. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Olha só. Então, Jesus Cristo, ele veio para vencer a morte. Porque nós, seres humanos, nós fomos feitos para ser eterno. Como o pastor citou em livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27, a Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer somente uma vez. Logo após vem o juízo. Então, a Bíblia Sagrada, ela é muito clara. Até mesmo ali naquela parábola que o Senhor disse a respeito do mendigo Lázaro e o rico, em que houve uma separação entre o rico e Lázaro por causa do pecado. Então não tinha como o rico passar para o lado de Lázaro, nem de Lázaro passar para o lado do rico. Porque a oportunidade para o ser humano ela é dada em vida. A Bíblia diz que enquanto há vida, há esperança. Então o Senhor Jesus chegando ali no sepulcro de Lázaro, Jesus veio ali já para demonstrar o seu poder e a sua capacidade de vencer a morte, a desesperança.
e a importância de nós confiar em Deus nos momentos difíceis e esperar o tempo perfeito de Deus. Então Jesus ali já estava demonstrando que ele tinha o poder sobre a morte. A morte é algo assim que traz espanto na vida do ser humano. Mas aqueles que conhecem o Senhor Jesus, que é o dono da vida, a Bíblia diz no livro de Salmos que o Senhor tem prazer na morte dos santos, daqueles que servem a Deus. Porque o Senhor sabe que quando alguém que serve ao Senhor, ele vai para o lugar de descanso. Ele vai dormir, como diz aqui a passagem bíblica. Mas a Bíblia nos diz no livro de Daniel, capítulo 12, e no versículo 2, que naquele grande dia muitos ressuscitarão da terra. Uns para a vergonha e para desprezo eterno, e outros para a vida eterna com Cristo Jesus. Então, pastor Fernando, não foi em vão a vinda de Cristo sobre a face da terra, todo o seu sofrimento, tudo que ele passou naquela cruz, se não houvesse a necessidade desse sacrifício vicário que ele fez sobre a cruz do Calvário. Não é simplesmente Jesus veio, morreu, estamos salvos. Não. Existe algo maior, existe algo a mais que nós devemos fazer para nós obter a salvação dada para nós através de Cristo na cruz do Calvário. A Bíblia diz no livro de Romanos, capítulo 10, que se com os teus lábios confessares Jesus Cristo como teu Salvador, e no seu coração creres que Ele é o Filho de Deus, serás salvo. Mas aquele que crê em Jesus, ele tem prazer de estar na presença, na casa de Deus, ouvindo a sua palavra, para que ele possa aprender os ensinamentos de Cristo que nos conduzirão à vida eterna. Não é isso, pastor Fernando? Aí vem também, cooperador Carlos, uma pergunta. Aí passa assim dentro do meu coração aquela pergunta. E às vezes as pessoas que nos ouvem nem sabem disso, né? Isso aí se chama a morte espiritual. É a separação entre o ser humano e Deus, por causa do pecado. Agora, pode uma pessoa estar viva aqui agora? Olha só, irmão Carlos, que coisa tremenda. Pode uma pessoa estar viva falando, como eu estou falando, como o senhor está falando, como as pessoas falam, né? Pode a gente estar vivo, caminhando, andando de um lado para o outro, trabalhando, né? Pode estar morto? Sim, senhores. Pode sim estar morto espiritualmente. Porque a pessoa está levando uma vida de pecado pecaminoso, né? Que eu não vou entrar em detalhe a respeito de tantos pecados, porque o próprio Jesus, interessante que no tempo da lei, vamos trazer assim, no tempo da lei, se uma pessoa fosse pego no ato de adultério, eles eram apedrejados, mas eles tinham que ser pego no ato de adultério e teriam que ter 2 ou 3 testemunhas, e ambos morreriam apedrejados. E um assunto puxa o outro. Mas quando trouxeram uma certa mulher que foi apanhada em adultério perante o Senhor, eles trouxeram só a mulher, não trouxeram o homem, e aí acontece um julgo desigual. Então, vamos dizer assim, existe muitas pessoas caminhando de um lado para o outro, falando, trabalhando, né? Mas estão mortos, espiritualmente separado de Deus. Morto, que eu digo assim espiritualmente, que eles estão muitas das vezes em pecado, cometendo tantas coisas que aos olhos de Deus não se agrada. Então pode sim uma pessoa estar vivo, pode sim uma pessoa estar pregando, pode sim uma pessoa estar falando até em mistério, entendeu? Pode sim uma pessoa estar louvando e está morto espiritualmente, porque está separado de Deus por causa do pecado, cooperador Carlos. Agora, existe também outro tipo de morte, que é a morte eterna. Essa morte eterna é a condenação final. O que é uma condenação final? Vamos lá. Quando a Bíblia se trata de juízo final, meus irmãos, quer dizer que o réu, ele não pode mais ser absolvido.
No dia de hoje, se eu, se você, se nós pecarmos, nós temos um advogado, que se nós confessarmos os nossos pecados a Ele, Ele é fiel, como advogado, Ele nos defende diante do Senhor nosso Deus. Mas é algo que tem que ser confessado, ser largado e deixado para trás, e não voltar mais a cometer os mesmos erros. Porque se comete os mesmos erros, se chegar a morrer, descer a cova com essas coisas acontecendo em suas vidas, o que acontece? Vira uma morte eterna. A morte eterna é a condenação final. E essa condenação final, todos que forem condenados por essa condenação final, ou seja, juízo final, o que lhe aguarda é o lago de fogo. No livro de Apocalipse, capítulo de número 20, verso 14 e 15, né? Fala a respeito do destino daqueles que rejeitam a Cristo. O que é rejeitar Cristo? E aqueles que vivem toda a vida numa vida contaminada de pecado, cometendo os erros todos os tempos, não chegando a Jesus para pedir perdão e largar aquele ato para trás, morreu no pecado. Então o que acontece para eles? Eles estão rejeitando a Jesus. Sabia, meus irmãos, que todos aqueles que cometem essas coisas estão pecando desta forma? O pecado, meus irmãos, é uma afronta contra o nosso Deus. E o pecado, sendo uma afronta contra o nosso Deus, ele tem que ser punido. E aqueles, irmãos, que morrer sem reconciliação com Cristo, eles também serão lançados no lago de fogo. Diz a palavra de Deus, aonde o bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga, lá só haverá choro e ranger de dentes. Quando Jesus diz, nunca morrerá, irmão, preste atenção, aqueles que crêem no Senhor, ele fala assim essa palavra, nunca morrerá. O que quer dizer isso? Ele está falando que o crente nunca experimentará a morte eterna, do qual estou falando aqui, cooperador Carlos. Que ele está dizendo, quando Jesus diz que nunca morrerá, aqueles que creem nele nunca morrerá, ele está falando que o crente salvo em Cristo nunca experimentará a morte eterna, meus irmãos. Vocês estão entendendo o que nós estamos falando aqui? A morte física é apenas um sono. A morte física é apenas um sono. Tá certo? Uma travessão, mas não é o fim. Às vezes, irmão Carlos, a pessoa pensa que morreu aqui, pronto, está tudo consumado, está tudo acabado. Não, irmãos. A nossa vida aqui, vamos colocar assim, é de 80, vamos supor, se for de 80 anos, 80 anos de vida, são 80 anos, né, de oportunidade que o Senhor nos dá para o arrependimento, para que nós não venha ter essa morte eterna, né, que é a morte eterna, significa uma separação de Deus e da pessoa, da alma da pessoa para o resto da eternidade, ou seja, a eternidade nem tem resto, porque a eternidade está falando eternidade. Tem algumas pessoas, cooperador Carlos, que dizem assim, quando tu morrer, aonde tu vai passar a eternidade? Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês, a eternidade, ela não passa, a eternidade não passa, o que passa é uma data de aniversário, é uma data de casamento, mas a eternidade, ela nunca passa, irmãos. E essa separação aqui na eternidade, que fala da segunda morte, é a separação de Deus e a alma da pessoa ali, para toda a eternidade. Fala um pouquinho, cooperador Carlos, vamos lá, me ajuda aí, vamos lá. É verdade, pastor Fernando. A Bíblia Sagrada, ela é a regra de fé. Ela é a regra de fé do cristão. E a Bíblia Sagrada, ela vai se cumprir, porque ela é a palavra de Deus. E nós sabemos que tudo que está escrito aqui foi deixado para o homem
ele possa entender qual que é o desejo e a vontade de Deus na sua vida. Muitos dizem, o inferno é aqui mesmo, tudo que você faz aqui você paga. Mas não é assim que a palavra de Deus ensina. A Bíblia diz que todos aqueles que se esquecem de Deus, todas as nações que se esquecem de Deus, todos os ímpios serão lançados no inferno. O inferno é uma realidade, e hoje em dia muitas pessoas têm tirado o inferno dos seus sermões, das suas pregações, da palavra que é trazida muitas das vezes nas igrejas. E Jesus, irmão Carlos, Jesus foi o homem que mais falou do inferno. Porque tem medo de perder os fiéis, e não ensina o caminho que leva e conduz um homem ao céu. Mas Deus sempre prepara homens e mulheres de coragem para que possam falar e expressar a verdadeira palavra de Deus como ela é. A Bíblia diz que não adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O que daria o homem resgate a sua alma? Não tem preço, não tem dinheiro, não tem nada que possa dar a salvação para o homem, a não ser o sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário. E o homem precisa aceitar o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, submeter à vontade de Deus, para que possa entender o mistério da salvação. A salvação é um mistério, e ela é revelada àqueles que o Senhor deseja revelar. A salvação não é de todos. Mas se você nesta tarde está ouvindo esta palavra, é porque Deus tem uma obra na tua vida. Ele tem algo para fazer. Ele tem um lugarzinho reservado para você no céu. Ao céu e ao inferno. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Que morte é essa? A segunda morte, a condenação, em que serão o inferno, Satanás, o inferno e todos aqueles que praticarem iniquidade serão lançados no lago de fogo. E a Bíblia diz que ali o bicho nunca morre, o fogo nunca se apaga, será eternamente. E muitos dizem até mesmo assim, mas Deus ele é bonzinho, Deus ele não vai lançar o ser humano no inferno porque Deus é bom. Não, Deus ele deixou a sua palavra, é o decreto. Muitas das vezes o homem em sua empresa, em muitos lugares ele faz ali o seu decreto, isso, pode aquilo, pode aquele outro, isso não pode. Então a Bíblia é a regra de fé, o decreto de Deus, e é a Bíblia Sagrada, é a bússola que nos conduz à salvação eterna, a encontrar com Cristo naquele grande dia, pastor Fernando. Ainda diz mais aqui ainda, ó. Olha só que coisa maravilhosa. Por que o salvo não morre? Há uma pergunta. Eu vou te explicar por que o salvo não morre. Você está ligadinho aí no programa Vida Nova com Cristo, este programa da Igreja Pentecostal Deus de Mistério. E hoje estamos por aqui, pastor Fernando Chaga, cooperador Carlos, né? Jovem Marcelo. E por que, aqui tem uma pergunta, por que o salvo não morre? Pastor, o meu pai era crente. Pastor, minha mãe era crente. Pastor, minha tia era crente, salva em Cristo. Mas ela morreu, eu vi ela dentro do caixão. Peraí, eu vou te explicar. Por que o salvo não morre? Porque Cristo, meus irmãos, o salvo não morre porque Cristo venceu a morte. A morte foi tragada na vitória. Onde está, ó morte, o teu grilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? 1 Coríntios capítulo 15, versos 54 ao 55. A ressurreição de Cristo é a garantia, ó que coisa linda, que coisa maravilhosa. A ressurreição de Cristo é a garantia da ressurreição dos crentes, meus irmãos. Oh glória! 2 Coríntios capítulo 15, verso 20 e 22, a ressurreição de Cristo é a garantia da ressurreição dos crentes. Que maravilha! Porque o salvo já tem a vida eterna. Irmãos, cooperador Carlos, tem pessoas que eles acham
que a salvação ainda, ou seja, a vida eterna, ela está ainda para o futuro. Mas a vida eterna, meus irmãos, ouvinte da palavra de Deus, a vida eterna, ela não começa no futuro, porque o salvo já tem a vida eterna. Eu vou te explicar por que o crente, mas eu estou falando do crente salvo em Cristo. Não é aquele crente que está na igreja cantando e depois está lá no bar tomando cachaça, assistindo o jogo do Palmeiras, do Flamengo. Não é esse crente não. Aleluia! Glória a Deus! Oh, glória! Eu estou falando do crente salvo em Cristo. Em verdade, disse Jesus, no livro de João capítulo 5, verso 24, ele diz assim: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem o quê? A vida eterna, e não entrará em juízo, olha só, mas passou da morte para a vida. Está vendo só? Porque o salvo já tem, irmão, a vida eterna. Todos aqueles, Jesus falando, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. O que quer dizer isso, pastor Fernando? Todos aqueles, todas aquelas, seja homem, seja mulher, seja pobre, seja rico, seja preto, seja branco, seja de outras nações, seja de outras línguas, seja de outras tribos, todos aqueles que crê, levantar as suas mãos e crê, eles recebem já a vida eterna. A vida eterna, meus irmãos, não começa no futuro, a vida eterna começa aqui, porque a Bíblia diz que aquele que perder, não é assim, cooperador Carlos? Aquele que perder a sua vida por amor de mim, ganha-la-á. Mas aquele que quiser ganhar a sua vida aqui, perdê-la-á. Observe o tempo. O tempo, eu quero trazer uma observação aqui. Observe o tempo do verbo. Estou falando de verbo. Observe o tempo do verbo. Tem. A palavra tem é uma afirmação. Essa vida eterna, irmão, ela começa aqui na terra. Aqui, em corpo, osso, sangue, onde nós estamos aqui. Levantamos as mãos, aceitamos Jesus, cremos, obedecemos, andamos nos seus caminhos. O verbo está dizendo, tem a vida eterna. O crente já passou, aleluia. O crente já passou, ou seja, o crente já possui. Quando isso acontece, irmão, na vida do crente salvo, que anda segundo a vontade do Senhor, a Bíblia diz nos Romanos, né, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, ou seja, aqueles que já receberam a Cristo e obedecem e andam nos seus caminhos, já possui aqui na terra essa vida no presente, que é aonde nós estamos agora. Porque para o salvo, morrer é estar com Cristo. Tem pessoas, uma vez dessa eu estava conversando com uma irmã, falando sobre a morte, lá, meu, não fala não de morte, que me arrepio todinho. Mas o crente salvo, irmão, ele não morre, ele dorme no Senhor. Oh, glória a Jesus. Porque para mim, o apóstolo Paulo chega a dizer assim, porque para mim, o viver é Cristo, e o morrer é ganho. Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Ainda diz mais, desejo partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Estar com Cristo, não tem coisa melhor do que estar com Cristo. A palavra de Deus ainda, irmãos, ela continua sendo a palavra de Deus, porque a morte é apenas um sono. Eu disse que o crente não morre. Por que o salvo não morre? Estou falando de salvo, crente salvo. Por que ele não morre? A Bíblia usa muitas vezes a palavra dormir. É, a palavra dormir. Em João capítulo 11, verso 11, a Bíblia Sagrada chega a dizer assim, para os salvos
que dormem. Em Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 a 14, esse sono é físico, não é espiritual. A alma não deixa de existir, mas o corpo dessa pessoa, ela desce até, ou seja, ela desce ao pó da terra, né? Mas o corpo descansa até a ressurreição. O salvo em Cristo, o corpo desce ao pó, porque Deus falou para Adão: lembra que tu é pó, e para o pó tu vai voltar. Então esse corpo físico que nós temos, ele desce para o pó. Então o corpo descansa até a ressurreição, até Deus nos chamar. O que acontece com o salvo quando morre? Irmão cooperador Carlos, já fui em velório, que vendo os crentes estar chorando pela pessoa que morreu, eles estão cantando. A minha avó, por exemplo, há muitos anos ela morreu. Ela tinha mais ou menos 50 anos que servia a Deus. Aí eu fui no velório dela, ainda criancinha, fui no velório dela, eu vi os crentes cantando assim: glória, glória, aleluia, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Então, o crente dorme no Senhor esperando ouvir Jesus chamar no dia da ressurreição, meus irmãos. Oh, glória! Alma e espírito vai para a presença de Cristo. 2 Coríntios capítulo 5 verso 8, Lucas 23, 43. O corpo será ressuscitado. Aleluia. Ele será ressuscitado no corpo incorruptível na volta de Jesus. 1 Coríntios capítulo 15 versículo 42 ao 44. E também 1 Tessalonicenses capítulo 4 versículo 16. Portanto, a morte para o crente não é o fim, mas apenas uma porta de entrada para a eternidade com Cristo. Se lembra que Jesus falou que o crente, ele não morre, mas ele dorme? Se lembra da filha de Jairo? Primeiramente vamos pegar aqui onde nós começamos, aonde fala da morte de Lázaro. O homem de Deus cria no Senhor. As irmãs mandaram avisar ele: olha, o Lázaro, teu amigo, ele está muito enfermo, e nós pedimos que o Senhor venha para curar ele. Mas Jesus ficou naquele lugar ainda por 2 dias. Mas veja bem, depois daqueles dias, Jesus olha para o seu discípulo e disse: o nosso irmão Lázaro, presta atenção nisso. Cooperador Carlos, se você consegue ver essa passagem aí na sua Bíblia, que Jesus olha para o discípulo e diz assim: ó, o nosso irmão Lázaro, ele dorme. É por isso que eu estou dizendo que o crente salvo, ele não morre, ele dorme. Então, Jesus disse para o seu discípulo: nosso irmão Lázaro, ele dorme. Então, os discípulos disseram: mas se ele dorme, Jesus, então está bem. Eles não entenderam, porque até para o discípulo morreu pronto. Mas Jesus disse, completou a palavra, que eles não entenderam. Jesus disse: o nosso amigo Lázaro morreu, para eles entenderem o linguajar de Jesus. Então, Jesus disse assim: mas vamos ter com ele, e eu vou despertá-lo do sono. Olha só, Lázaro para muitas pessoas estava morto, mas o crente não morre, ele dorme no Senhor. E Jesus disse: vou despertá-lo do sono. A filha de Jairo, Jesus chegou na casa de Jairo, todo mundo chorando, as pessoas chorando em pranto, chorando. E Jesus disse: por que vocês estão chorando? Não chorais, porque a menina não está morta, a menina apenas dorme. Aleluia! E as pessoas ficaram olhando para Jesus: ah, rapaz, mas nós vimos a menina morrer, a menina já não está me respirando, a menina já está gelada, o coração parou. Como é que esse homem vem dizer que ela está morta? Porque Jesus é o dono da vida. Ele disse: eu vou despertá-lo também. Vamos lá, cooperador. Está aqui, livro do Evangelho São João, capítulo 11, versículo 12. 11, diz assim: assim falou, e depois disse-lhes: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Olha só, que lindo.
Tá vendo só, meus irmãos? A esperança diante da morte. A aplicação aqui é a esperança diante da morte. Olha como o mundo vê a morte. O mundo vê a morte como derrota. Mas o crente, eu digo o crente salvo em Cristo, mas o crente vê como descanso e vitória em Cristo. Isso nos consola, irmãos. Isso nos consola. Quando perdemos alguém que partiu salvo no Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13. Aleluia. Segurança da salvação está em Cristo. Sabe que em Cristo já temos vida eterna, irmãos. Aqui na terra, onde eu estou vivo, você está vivo, quando aceitamos Jesus e temos certeza, cremos neles, quando levantamos a mão e aceitamos Jesus, já temos a vida eterna. E essa vida eterna nos dá confiança. Não precisamos temer a morte. Meus irmãos, não precisamos temer mais a morte eterna. O crente salvo em Cristo não precisa mais temer a morte eterna, pois nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda mais segundo a carne, abandonou tudo, deixou tudo para trás para servir a Deus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos capítulo 8, versículo 1. Tem alguma coisa mais por aí, vereador Carlos? Senão nós vamos fazer uma oração aqui pelo povo. Então, pastor, realmente eu estava com a Bíblia aberta aqui em Romanos 8. A nova vida debaixo da graça, segundo o Espírito de santidade e adoção. Então, quando nós temos um encontro com o Senhor Jesus, nós temos uma nova vida. Que, como o pastor disse, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne, inclinam-se para as coisas da carne. Mas os que se inclinam para o Espírito, as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Que maravilha. Aleluia. Como é bom. Fala um pouquinho mais a respeito disso aí, cooperador. Como é bom, né, pastor? Você andar no Espírito, buscar as coisas do Espírito. O que o Espírito de Deus, o Espírito quer? O Espírito quer que nós tenhamos paz, que nós tenhamos salvação, que nós leiamos a palavra do Senhor, buscamos a Deus em oração, em consagração. Mas não basta somente nós estar no templo, na congregação, para que nós sejamos salvos. Mas nós temos que rejeitar as obras da carne. Porque aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Porque o Espírito de Deus, quando o homem e a mulher recebem o Espírito de Deus, ele não tem mais desejo de fazer as coisas da carne. Ele não tem mais desejo de ir para o bar, se embriagar. Ele não tem mais desejo de ir para um estádio, assistir um futebol. Ele não tem mais desejo, muitas vezes, de assistir um programa mundano, numa televisão, uma novela. Não! Porque não é isso que o Espírito de Deus quer. O Espírito de Deus quer que nós buscamos a presença do Pai, para que nós sejamos uma testemunha viva do Senhor e anunciamos a sua poderosa palavra. Então, aqueles que aceitaram a Jesus e andam em Espírito, nenhuma condenação há para eles. E para concluir, aqui no livro de Salmos, a Bíblia diz que o Senhor, Ele tem prazer. Olha só, o Senhor tem prazer na morte dos seus santos. Por quê? Porque quando um santo, um salvo, é recolhido pelo Senhor, ele sai desta terra, da tribulação, da angústia, da tristeza. Ele sai desta correria do dia a dia, das aflições, das enfermidades, dos problemas, da dificuldade, e vai para os braços, aleluia, do descanso em Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe e que o Espírito Santo possa continuar falando em nossos corações para a glória de Deus.
Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. É momento de oração. Jesus é suficiente para curar este doente que está em aflição. Jesus Cristo é o mesmo de outrora, Ele vai curar agora através da oração. O que pedires, com fé recebereis, é a promessa de Jesus, nosso Senhor. A oração de um justo é ouvida e também é respondida para curar a nossa dor. Maravilhoso Deus Grande e Deus, eterno Pai que está no céu, Pai do nosso Senhor, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te agradecemos, em cuja presença, ó Deus, nós nos encontramos neste momento. Oportunidade, ó Pai, desta tarde, Meu Deus, agradecemos o Senhor presença, Pai, pela Tua palavra que nesta tarde foi ministrada neste lugar. de Deus, Espírito Que Santo muitos da verdade, e muitos corações, tua palavra, muitos Senhor, ouvintes, que esmiuça bem possa a nesta tua tarde, no oração, começo desta noite, Deus poderoso que fez o céu, meu Deus, se quebrantar o seu coração diante desta palavra, porque a palavra não é minha, a palavra do Senhor. E eu creio que o Senhor falou comigo poderosamente e falou também com este ouvinte. Oh meu Deus, ensina, ó Pai, nós compreender e entender a Tua palavra e possamos colocar em prática a palavra que o Senhor tem falado aos nossos corações. Porque a Tua palavra diz, ó Deus, que a oração é a chave da vitória. Mas também a Tua palavra diz no livro de Isaías, capítulo 59, versículo 2, o que faz a separação entre Deus e o homem é o pecado. Por isso que muitas pessoas estão enfermas. Ore clama labasteia, ore clama labia seca labasteia, minimica labasteia. Mas meu Deus, a Tua palavra também diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e deixar os seus maus caminhos e buscar a minha face, o Senhor diz que ouvirá do céu a oração desta igreja, desse homem e desta mulher. E o Senhor promete sarar a vossa terra. A vossa terra é o vosso corpo. E o Senhor quer curar nesta noite. O Senhor quer libertar nesta noite. Então te humilha aos pés do Senhor nosso Deus. Abadai que o xeramantorianda. E vai tomando posse da tua vitória nesta tarde, no início desta noite, porque as mãos do Senhor, ela não está encolhida para que não possa te ajudar, e nem surdo estão os seus ouvidos para ouvir a tua oração, o teu clamor e o pedido de perdão. Você alcança a misericórdia, e a ti eu te digo: enfermidade agora, em nome de Jesus, desapareça do corpo desta pessoa agora.
grande obra. Em nome de Jesus. A tua obra poderosa. A palavra de Deus diz que esse nome tem poder. Teu nome, ó Pai. Esse nome, Jesus Cristo, é acima de todos os nomes. Não tem mais nome poderoso do que este nome. E através deste nome que todos que virem até o Senhor serão salvos. Não tem outro meio de comunicação. Não. O Senhor disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E não existe outro meio de comunicação com o Pai a não ser através de Jesus Cristo, o mesmo que morreu na cruz do Calvário, derramou o seu sangue inocente, sangue de um cordeiro imaculado. Ele não merecia. Nós éramos culpados e somos culpados. Ainda somos culpados. Aleluia. Mas este sangue poderoso, este sangue que lava o nosso corpo de todo pecado, que lava a nossa alma, porque água e sabão não lava pecado. O que lava o pecado, que tira o pecado, é o sangue de Jesus Cristo. Por isso, meu Deus, vai de encontro à vida deste homem, vai de encontro à vida desta mulher. Da vitória, repreende o mal. Eu te peço, meu Deus, em nome poderoso do Senhor Jesus, para a glória do teu santo nome. É o que eu te peço, te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. Recebe o milagre, minha irmã. Recebe a libertação, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Aleluia, Pai. Bendito é o Senhor da glória. 18h49. Adorai FM. Filho, tenho tantos planos pra você viver. Oh, glória. Quem ver o início da história e te ver sofrendo agora não consegue entender. Filho, eu te convido agora pra um particular. Fecha a porta do seu quarto, que alguns segredos vou te revelar. Vamos compartilhando aí, meus irmãos. Eu permito o vento, mas depois acalmo. Permito a ferida, mas depois eu saro. Eu entro nessa guerra pra te defender. E a partir de agora eu curo você. Eu fico em silêncio, mas estou do seu lado. A cada novo dia tenho te guardado. Você não imagina o que eu vou fazer. Uma coisa nova você vai viver. Filho, eu te convido agora pra um particular. Fecha a porta do seu quarto, que alguns segredos vou te revelar. Eu permito o vento, mas depois acalmo. Permito a ferida, mas depois eu saio. Eu entro nessa guerra pra te defender. E a partir de agora eu curo você. Eu fico em silêncio, mas estou do seu lado. A cada novo dia tenho te guardado. Você não imagina o que eu vou fazer. Uma coisa nova você vai viver. Te visito agora dentro desse quarto. Eu estou mudando agora este cenário. A sua vida é uma história que o mundo vai ler. E o final dessa história vai surpreender. Eu permito o vento, mas depois acalmo. Permito a ferida, mas depois eu saio. Eu entro nessa guerra pra te defender. E a partir de agora eu curo você. Eu fico em silêncio, mas estou do seu lado. A cada novo dia tenho te guardado.
Você não imagina o que eu vou fazer. Uma coisa nova você vai viver. Vai viver. É isso aí, amados irmãos, ouvintes do programa Vida Nova com Cristo. Estamos chegando aqui já no momento final desta programação, mas eu quero deixar aí uma vez mais o endereço da Igreja Pentecostal Deus de Mistério, do bairro Altos da Serra e também da nossa sede nacional. Na nossa sede nacional, o endereço é esse, preste bem atenção, canetas e papel na mão, anote aí, você que precisa buscar aí a presença de Deus, aí está o endereço. Quando alguém em seu ouvido então... Igreja Pentecostal Deus de Mistério, Templo Nacional, está localizado no bairro Pedra 90, na rua 21, quadra 119, na altura de número 10. E nossos cultos ali acontecem todas as segunda, quarta, sexta e domingo, no horário das 19 horas. No bairro Altos da Serra, a nossa IPDM está localizada na Avenida Guanabara, na altura de número 24. E os nossos cultos ali acontecem todas as terça, quinta, sábado, no horário das 19 horas. E no domingo, no horário das 18 horas. Venha receber o milagre de Deus. 4 dias se levanta e abandona a cobra fria. Quando ouviu a meiga voz que era ele. É isso aí, nós vamos colocando uma vírgula aqui, uma vírgula, prometendo, se Deus assim permitir, voltar no próximo sábado, na hora das 17 horas. Se a tua bênção ainda não chegou, lá vem ele. Se em tua mesa está faltando pão. É isso aí, nós vamos às considerações finais aí do nosso irmão jovem Marcelo, já com as suas considerações final. Eu já agradeço mais uma vez de estar aqui, na programação de rádio, né? Aqueles que nos ouviram no começo e até o fim. Que Deus já abençoe cada dia. Se Jesus não voltar, a gente continua a nossa programação de rádio. Até sábado em sábado. Muito bem, vamos também passar aí a oportunidade para o nosso irmão cooperador Carlos com as suas considerações finais. Glória a Deus, eu quero já agradecer, que Deus abençoe a todos que nos ouviram e eu agradeço pela oportunidade de poder estar aqui falando a preciosa palavra do Senhor e cooperando aqui na obra do Senhor. Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor Jesus. E preste atenção, lá vem ele. Para você, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe você de longe e de perto que esteve conosco nessa programação. A paz do Senhor Cuiabá, a paz do Senhor Mato Grosso, a paz do Senhor Brasil. Fique todos na paz daquele que reina e vive para todo sempre. Ainda não chegou.